Seja muito bem-vindo ao canal Escola Online. Eu me chamo Daiane, sou professora de redação e hoje nós vamos para mais uma aula de redação do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a competência 1. Então, pega aí o seu caderno e a sua caneta e não perca nada, porque hoje vamos aprender o passo a passo, cada detalhe, tudo que a gente precisa saber, que você precisa saber, para conseguir ter um ótimo desempenho aí na sua redação e, claro, tirar 200 na competência 1. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir para que vocês nos sigam em nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e, claro, aqui no YouTube. Todos os dias nós postamos conteúdos super interessantes para vocês, viu? Então não percam. E principalmente lá no Instagram, sempre tem postagens, sempre tem atualizações sobre quais serão os conteúdos, quais serão os projetos que a gente está desenvolvendo para vocês. Então, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no Escola Online. Outra coisa que eu gostaria de voltar a falar com vocês é que a nossa plataforma está aí prontinha, isso mesmo. Lá vocês vão encontrar conteúdos exclusivos com um precinho muito bacana, viu? Muito mesmo. A nossa equipe é formada por ótimos profissionais que têm feito tudo com muito carinho para receber e ajudar todos vocês. Então, entre lá na nossa plataforma e dá uma olhadinha que tá a coisa mais linda do mundo. E tem mais. Para a galera aí, né, que vem acompanhando aqui o conteúdo de redação e para você que chegou agora e que quer melhorar aí, que quer treinar a sua redação, temos lá um espaço para que vocês deixem as redações de vocês, façam o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida. E não é uma simples correção, galera. Lá vocês terão uma conversa com quem está corrigindo, com o seu corretor. O corretor vai fazer todas as correções, vai te dar todas as sugestões, dizer o que você precisa melhorar, o que precisa aprimorar ali, e vocês poderão tirar as dúvidas de vocês, viu? Vai ter aí um diálogo bem legal com o seu corretor. Então, é uma correção minuciosa, super cuidadosa e totalmente voltada para ajudar para o crescimento de vocês aí, para que vocês tirem aquela nota tão sonhada, aquele 1000 na redação, viu? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Pega aí o caderno e a caneta, não se esqueça de nada, não perca nada, porque hoje eu vou trazer tudo que vocês precisam saber, todos os detalhes da competência 1 da redação do Enem. Vem comigo! Da redação do Enem. Antes de falarmos sobre a competência 1, a gente precisa saber como que funciona e o porquê dessas competências. Bom, no Enem, gente, na redação do Enem, são 2 avaliadores. É claro que a gente sabe que vai entrar aí, se vocês não sabem, estou esclarecendo agora, viu? Vai entrar aí um outro avaliador caso haja uma discrepância, mas a gente não vai se ater a essas questões de pontuação na nossa aula de hoje, tá? Porque isso não é o importante aqui, ok? Então, olha só, essas competências são critérios avaliativos, ok? Que acabam por ser divididos para facilitar a correção. E esses critérios são exigências que vocês têm que cumprir, ok? Para conseguir aí a pontuação e, claro, para construir o texto de vocês. Isso facilita para que vocês enxerguem como que é cada exigência, quais são as exigências para que vocês construam o texto de vocês, ok? Então, vamos lá. Essa tabela vai ser dividida em 5 competências. São elas: a primeira que a gente vai trabalhar hoje, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda, vocês terão que compreender
a proposta de redação e aplicar todo o conhecimento que vocês têm aí, que vocês acumularam ao longo da trajetória educacional e escolar de vocês, para desenvolver o tema, né, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, ou seja, respeitando a tipologia textual. Vamos lá. Competência 3, vocês terão que selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui você está falando sobre a defesa, né, da tese. Então, competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a quinta, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando, claro, os direitos humanos. Então, cada competência dessa vai ser avaliada em 200 pontos. Conforme alguns erros forem cometidos, né, alguns desvios das exigências dessas competências foram cometidos, aí pode se perder, né, um pouco da pontuação. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe para vocês essa tabela para vocês compreenderem o porquê de ter cada competência e o quanto isso facilita para que vocês correspondam aí a essas exigências. Então, vamos lá, a competência número 1, tá? Bom, como eu falei com vocês, essa competência vai avaliar, tá, o domínio que vocês têm sobre a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso quer dizer que será avaliado ali os conhecimentos que vocês têm da convenção escrita da língua portuguesa, respeitando as regras de ortografia, de acentuação, as regras gramaticais, claro, e aí se atentando ao acordo ortográfico que já está em vigor. Além disso, outra coisa muito importante nessa competência 1 é notar como vocês vão fazer um texto que seja objetivo e direto, que disponha, que propõe, né, uma leitura fluida, gente. Então, o que acontece? Vocês têm que se atentar à construção sintática, às regras gramaticais, para que não haja aí uma leitura truncada, para que não haja aí incoerência, ok? Então, tudo isso, né, se une nas exigências da competência 1. Tanto domínio da modalidade formal da língua, né, tanto das convenções escritas, e aí pautando no discurso, né, tendo aí uma fluidez, tendo uma leitura fluida, nada de um texto que seja truncado, né, um texto que seja objetivo e que seja direto e que seja claro para o seu leitor, que, como eu já falei com vocês, não é um simples leitor, é um leitor especializado, profissional. A gente costuma dizer que o nosso olhar, às vezes, na leitura, não é somente, né, não é principalmente buscando só o que vocês estão falando ali que seja realmente proveitoso. É um olhar analítico. Então, a gente está buscando aí, está atento, na verdade, aos errinhos que são cometidos. Então, vamos ao que é a modalidade escrita formal. Olha só, quando vocês terminam aí a leitura dos textos motivadores, vai vir, claro, a proposta de redação. E na proposta de redação está descrito o seguinte, olha, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. É muito interessante que vocês reparem em como essa proposta de redação ela vem trazendo cada detalhezinho sobre o que é necessário na construção aí do texto de vocês. Então, aqui está muito bem especificado, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que acontece aqui? O que é criado, principalmente, de forma bem centralizada?
os possíveis, né, problemas de construção sintática, tá? E os desvios da convenção escrita, gramatical, de escolha de registro e escolha vocabular. Então, a partir disso, nós vamos falar o quê? A diferença entre a modalidade escrita e a modalidade oral. Gente, vamos pensar aqui na nossa fala, tá? Na nossa oralidade. Na oralidade, muitas vezes a gente pode recorrer, a gente pode utilizar um registro, na verdade, informal. Tranquilo. Nós usamos a língua, empregamos, né, os registros da língua conforme a situação, conforme o contexto. Tranquilo. Às vezes vocês vão usar o registro formal, às vezes o informal. Sem problemas, né? A gente sabe que o princípio da língua, né, o objetivo da língua é a comunicação. Ok. Na oralidade, a gente pode utilizar aí gírias, né? Várias expressões regionais, né? Regionalismo. Na fala, na oralidade, o que a gente tem aí como mecanismos, né? Que são bem característicos. Temos a entonação, temos a pausa, né? As pausas que podemos fazer, né? Não somente isso, nós utilizamos recursos aí que vêm como a expressão facial, né? A gesticulação. Então, sabemos que na oralidade nós temos marcas e mecanismos que contribuem aí para a compreensão, né? Nesse processo de conversação, nesse processo de troca de informação entre o locutor e o nosso interlocutor. Só que na escrita não é bem assim, né? A escrita, muitas vezes, na sua grande maioria, o nosso interlocutor não está presente. Por isso, existem aí as regras que devem ser respeitadas para que o nosso interlocutor compreenda, né, totalmente aquilo que a gente quer dizer. Isso também não quer dizer que sempre a gente vai escrever dentro das normas padrão da língua, ok? Mas aqui, como a gente está falando de um exame do texto dissertativo argumentativo, vocês precisam escrever dentro, né, conforme o registro formal da língua. Então, na escrita, a gente vai ter aí mecanismos e regras, né, que devem ser respeitadas para que haja uma compreensão total do sentido do texto, ok? Na oralidade, por exemplo, nós temos as pausas, né? Na escrita, nós temos as pontuações. Então, é isso que a gente quer dizer aqui para vocês, que vocês entendam que existe a diferença da modalidade escrita, que não é somente uma questão da grafia, tá? Da gente escrever, mas é respeitando essas regras, tá? E essas exigências para que o texto esteja dentro desse padrão, ok? Então, vamos lá. Segunda coisa, registro formal, registro informal. Como eu acabei de falar para vocês, como estamos tratando de um texto, tá? Que está dentro de um exame, de uma avaliação, a exigência é que ele seja redigido no registro, né? Na norma padrão, na norma formal da língua portuguesa. Então, deve-se respeitar aí todas as regras, né? Gramaticais, ortográficas, tudo que esteja em conformidade com o registro formal da língua. Por isso, nós sempre falamos com vocês que é importante que vocês não escrevam gírias, né? Prestem atenção à pontuação, à grafia, não escreva aí palavras, né, com abreviações. Então, não cometam desvios, não tentem aí pender aí para informalidade, ok? Então, vamos lá, vamos continuando a nossa aula. Prestem atenção à construção sintática. O que isso quer dizer? Vocês têm que pensar na estruturação do texto de vocês, em questão das orações e dos períodos do texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. O que isso quer dizer?
Quando se respeita essa construção sintática, quando ela é feita de forma correta, né? Não há aí falta de palavras, não há aí, por exemplo, um desvio, né, gramatical, o que acontece? A leitura vai ser fluida, tá? Isso vai facilitar a compreensão, né, do seu leitor. Então, tentem sempre, é o que eu sempre falo, terminou de redigir o seu texto, volte e leia com calma, porque às vezes você pode ter utilizado um termo equivocado, pode estar fazendo ali uma construção na sua oração, no seu período, que não está de acordo, que não está inteligível, ok? E isso vai comprometer o seu texto. Às vezes está faltando ali uma palavra, né? Então, sempre releia o texto que vocês terminaram de escrever. Então, quanto aos desvios, o que a gente deve estar atento? Olha só, vamos lá. Primeiro, tá? São separados aí em alguns grupinhos para que vocês consigam visualizar melhor. Primeira coisa, as regras de acentuação. Tranquilo? Não vou entrar aqui com vocês sobre algumas especificidades, porque senão vai tomar muito tempo da nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês acharem que a gente pode trabalhar cada pontinho desses, vocês deixam aqui no comentário, tá? Que aí a gente constrói uma aula sobre cada um desses pontinhos para vocês. Porque a nossa aula é curtinha, então se eu ficar entrando em cada pontinho desses, vai demorar bastante. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem prestar atenção, as regras de acentuação, de ortografia ao uso de hífen, tá? Então, olha só, a regrinha de hífen é bem grandinha, prestem atenção, viu? Prestem atenção. Mais uma vez, se quiserem uma aulinha, a gente vai falar com vocês, deixem aqui nos comentários, tá bom? Emprego de letras maiúsculas e minúsculas, então a gente sabe aí, né? Nomes próprios, maiúscula, né? Início de frase, então não errem isso, porque é muito simples, tá bom? E separação sintática, nomeação. Então, prestem atenção aí, terminou, né, a linha, não tente apertar, ultrapassando aí os limites, né, da folha de redação, e prestem atenção em como vocês vão iniciar essa palavra aí na próxima linha, né, não fazendo separação errada, por favor, tá bom? Então, vamos continuar aí sobre como estruturar, né, essa competência 1. O segundo ponto fala sobre a gramática, tá? Então, a gente tem aí a regência. O que é a regência, gente? Temos a regência verbal e a regência nominal. A regência vai indicar aí uma relação entre um termo que é regente e o seu complemento, que a gente vai dizer que é o termo regido. No caso do verbo, temos aí o exemplo, leu o livro, ok? Então, leu, né, vai ser o verbo, vai ser o regente de aí o livro, né, que vai ser o objeto direto. Então, aqui a gente está vendo que não necessita-se de preposição. Então, ler, né, não é um verbo preposicionado. Vamos à frase seguinte. Apaixonou-se por seu amigo. Quem se apaixona por algo ou alguém. Então, se apaixonou por quem, né? Então, aí a gente tem a preposição por. Então, a regência verbal, ela vai poder ter ou não uma preposição. Isso vai depender do verbo, ok? A gente está falando aí de um substantivo que, em sua maioria, né, que na verdade vai exigir uma preposição. É um valor acessível a todos, ok? Então, o que é acessível a, tá bom? Então, é um substantivo que exige aí uma preposição, tá bom? Para se ligar ao seu complemento. Primeirinha regrinha que a gente está falando aqui, gramatical. Agora, nós temos a da concordância, né? Que pode ser concordância verbal ou concordância nominal. Então, o que acontece aqui, gente? A gente vai ter um núcleo, tá?
um núcleo aqui, por exemplo, verbal, a gente tem o sujeito e o verbo que deverão concordar, né? Então, eu escrevo uma redação por semana, tá bom? Então, eu, né, conjugação, escrevo. Então, tem que tomar cuidado aí com essa conjugação verbal, tá? Então, o sujeito, o verbo, né, deve concordar com o seu sujeito. Tranquilo? E aí a gente tem, né, a concordância nominal. O que ele quer dizer? A gente vai ter um núcleo sintagmático aí nominal, né, e os termos determinantes. Então, a gente tem como núcleo aqui, ó, as roupas, tá? As roupas das crianças. Pode ser o nosso núcleo. Mas a gente pode pegar aí só as roupas, tá? Então, as roupas, elas são o quê? Elas são antigas, né? Então, o meu núcleo sintagmático tem que concordar aí com meus termos determinantes e vice-versa, tá bom? Então, eu não posso escrever as roupas das crianças é antiga. Não posso, entenderam? Então, aí, prestar atenção nessa concordância de gênero, número e grau. Tranquilos? Vamos continuar. Ainda sobre a gramática, a gente tem a pontuação. Gente, uma coisa que é muito recorrente, tá? Errinho bobo que tira ponto de vocês. É quando vocês acabam separando aí sujeito de predicado, sujeito de verbo. Não pode fazer isso, gente. Atentem-se ao uso da vírgula, tá? Não se separa sujeito de predicado. Só uma observação aqui rapidinha, porque eu não posso me ater aqui à pontuação, tá? Vou falar para vocês só alguns pontos que vocês podem ter algumas duvidazinhas aí, tá? E que dá para a gente falar rapidinho aqui na nossa aula de hoje. Outra questão, paralelismo. O que é o paralelismo? O paralelismo fala sobre uma correspondência, né, de funções, das funções gramaticais e semânticas dentro aí das orações, ok? Então, o que acontece? Ela vai falar sobre a simetria, tá? Sobre as relações de equivalência entre os termos. Quando há o paralelismo, né, quando é feito de forma correta, vai ajudar, vai facilitar na leitura, na fluidez, facilita aí a compreensão do seu leitor. Tranquilo? Então, a gente tem paralelismo sintagmático e semântico. Na verdade, a gente tem outros tipos de paralelismo, mas trouxe aqui para vocês conseguirem visualizar melhor como é que funciona. O sintático, gente. O sintático vai falar aí sobre as partezinhas aí do texto, tá? Então, aqui a gente tem o que espero de 2021. Trouxe aqui, construí esse exemplo para vocês. A vacina, passeios e visitar a família. Por que eu sublinhei aqui o visitar? Aqui nós estamos falando a vacina, passeios. Então, estamos usando substantivo. Então, o visitar aqui é um verbo. Por mais que vocês compreendam, não fica de acordo, não constrói esse paralelismo. Lembra que eu falei que é uma simetria, né? Então, ficou assimétrico aqui, conforme as funções, né, gramaticais. Então, o que seria melhor para se utilizar aqui? A vacina, passeios e visita à família, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. O semântico fala sobre valores do discurso, né? Sobre o significado, sobre o sentido. Então, olha só. Se a minha irmã viesse, se minha irmã viesse, ficarei feliz. Estranho, né? É como se a gente falasse assim, fui andar de bicicleta e nadei na piscina. Não faz sentido, né, o que a gente está falando ali. Não é o que é esperado, né? Então, se minha irmã viesse, ficarei feliz? Não, ficaria feliz. Então, aqui a gente utiliza outro tempo verbal, né? Porque eu estou usando se. Eu estou usando se. Então, está trazendo aí uma condição, uma questão de incerteza. Então, assim, alguns paralelismos semânticos aí que são muito utilizados é tanto quanto,
assim como, ou, tranquilos? Então, eu trouxe aqui só para vocês perceberem como é que é a utilização correta desse tipo de paralelismo e como pode se passar muito despercebido, tá, gente? Mas não deixa de ser cobrado e não deixa de ser importante, tá? Então, temos aí o emprego de pronomes e da crase, tá? Outra questão, gente, prestem atenção aí na colocação pronominal. É algo que vocês devem se atentar. Como eu disse, não posso me demorar nesses pontinhos hoje, né? E se vocês quiserem que a gente adentre nesses pontos, vocês deixam aqui nos comentários pra gente. E também as regras de crase, viu? Vamos continuando. Terceiro ponto, a escolha de registro. Como eu já falei para vocês, né? Ter aí, prestar atenção a essa adequação da modalidade escrita formal, tá? Ou seja, a ausência do uso do registro informal e das marcas de oralidade que a gente falou lá no inicinho do vídeo. Então, fiquem atentos a isso e, por favor, não cometa os desvios que aqui foram mostrados para vocês. A escolha vocabular, nosso quarto ponto aqui. Então, vocês precisam, gente, utilizar um vocabulário que seja preciso. Então, as palavras que serão selecionadas, elas devem ser utilizadas, né, com o objetivo, com o sentido correto, né, e apropriadas ao contexto. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é que vocês devem sempre utilizar, gente, priorizar a utilização de termos que vocês conhecem, que vocês têm certeza sobre o significado, sobre o sentido deles, ok? Evitar aí termos que sejam ambíguos, termos que sejam muito complexos. Eu sei que às vezes a gente quer utilizar aí uma terminologia bem bonita, né? Bem rebuscada, mas às vezes a pessoa vai utilizar aí um termo rebuscado que não tem muita certeza do sentido e pode mudar totalmente, né, o significado, o sentido da sua frase. Então, se vocês escolherem sempre termos simples que vocês têm certeza, né, têm conhecimento, são termos bem utilizados, diminui aí a chance de vocês utilizarem, né, cometerem algum equívoco. Entenderam? E é claro, né, gente? Quando se utiliza termos muito rebuscados, né, e tende a não ser direto, né, gera-se um texto aí prolixo. E a prolixidade não é algo muito bem visto, tá? Às vezes vocês fazem aqueles períodos, nossa, lindo isso aqui, tô quase Machado de Assis. Não, gente, não façam isso, tá? Tentem sempre ser aí o mais objetivo, direto e claro possível, tá? Então, vamos aqui continuando, tá? Vou trazer para vocês um exemplo, tá? O exemplo aqui tem como tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tema de 2015 do Enem. Trouxe aqui a redação da Laiane da Silva Carvalho, que é uma redação que obteve nota 1000. Então, aqui vou trazer para vocês um trechinho, tá? A crença da subalternidade feminina é construída socialmente. Aqui a gente teve um pequeno desvio, né? Que é ortográfico, feminina. E aí ela escreveu femina, ok? A filósofa Simone de Beauvoir corrobora isso ao afirmar que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Vejam como ela construiu direitinho a frase sem nenhum desvio. Os dizeres de Beauvoir revelam como a associação da figura feminina a determinados papéis não é condicionada por características biológicas, mas por pré-determinações sociais. De novo, tudo muito perfeito, sem nenhum desvio. Seguindo essa linha de pensamento, é usual, por exemplo, que mulheres que exerçam profissões tradicionalmente associadas a homens, como a de motorista, sofram preconceito no ambiente de trabalho e sejam violentadas psicologicamente. Então, a gente tem aqui, nesse parágrafo, um único desvio, que é ortográfico.
Ela pode ter cometido mais algum errinho, se eu não me engano, foi uma questão de vírgula, mas que não está aqui nesse texto, tá? Nessa parte do texto. Então, o que acontece? Aqui, eles não descontaram, não foram descontados pontos por causa desse desvio, porque ela teve no texto ao todo somente 2 desvios na competência 1. Então, isso não retirou nenhum ponto dela, ok? Então, aqui eu estou mostrando para vocês um texto que foi muito bem estruturado, com um pequeno desvio. E como que deve se atentar. Por isso que é importante que se faça essa revisão, essa leitura após escrever todo o texto, né, o rascunho de vocês e fazer as correções necessárias. Muito provavelmente esse Fermina aí passou batido, ok? Então vamos continuando aqui. As dicas e as recomendações que eu trago sempre todo final de aula nossa, tá? Leia e treine a escrita. Não existe fórmula mágica para que vocês aprendam a escrever, para que vocês consigam, né, um ótimo desempenho aí, fazer aquele texto maravilhoso. Então, leia, gente. Lendo, vocês vão acumular aí não só repertório cultural, mas também conhecimento das construções linguísticas, tá? E também, né, conhecimento aí acerca do que deve ser feito dentro, né, da modalidade formal da língua portuguesa, né? Não empregar marcas de oralidade e o registro formal. Isso aí vocês já estão carecas de saber. Terceiro, faça frases completas e compreensíveis. Pensa o seguinte, eu estou escrevendo isso aqui a minha tia tem que conseguir ler. O meu irmão tem que conseguir ler e compreender. Pensem que vocês não estão escrevendo texto para vocês, vocês estão escrevendo para o outro. Por isso, ele tem que ser o mais claro possível, tá bom? E, né, frases completas, pelo amor de Deus. Após a escrita do rascunho, leia o texto e revise-o, corrigindo todos os erros, tá? Todos os possíveis desvios que vocês conseguirem detectar aí e conferindo se conseguiu transmitir as ideias desejadas. Porque às vezes eu quero dizer uma coisa, mas a forma como eu escrevo não está compatível. Então, assim, vocês podem aí, né, tentar ir consertando, adequando aos objetivos que vocês têm aí, né, de construção de sentido, daquilo que vocês querem transmitir, né? No caso do texto dissertativo, da sua opinião e da justificativa da defesa, né, da sua tese, da sua opinião. Ok? Então, meu povo, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu irei responder a todos, ok? Sugestões, pedidos, biscoitinhos, elogios. Estou aqui disponível para todos eles também, viu? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!